Senhora Presidente, como se trata de um voto, não quero ser autoindulgente, compreensivelmente longo, eu estou distribuindo uma cópia de inteiro teor com Suas Excelências, os meus pares, pedindo a todos que façamos o acompanhamento da leitura. Senhora Presidente, de partida, assento a legitimidade do Procurador-Geral da República para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, porque tal legitimidade processual ativa procede da melhor fonte de positividade, a Constituição Federal, pelo inciso 6º do seu artigo 103. Como também consigno a adequação da via eleita, por se tratar de pedido que põe em suposta situação de incompatibilidade vertical com a Magna Carta, dispositivos genéricos, impessoais e abstratos de lei federal, o que provoca ou atrai a incidência na parte inicial da linha A do inciso 1º do artigo 102 da Constituição Federal. No mérito, e conforme relatado, a presente ação direta é manejada para se contrapor a todos os dispositivos do artigo 5º da Lei Federal número 11.105, de 24 de março de 2005, popularizada como Lei da Biossegurança. Dispositivo que torna a transcrever para o mais demorado passar de olhos sobre as suas questionadas inovações. Ei-los. Artigo 5º. É permitida para fins de pesquisa e terapia a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições. Número 1. Sejam embriões inviáveis. Ou 2. Sejam embriões congelados há 3 anos ou mais na data da publicação desta lei, ou que, já congelados na data da publicação desta lei, depois de completarem 3 anos contados a partir da data do congelamento. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. Parágrafo 2º. Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisas ou terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. E, finalmente, o parágrafo 3º, cuja dicção é esta. É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o crime tipificado no artigo 15 da Lei número 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. Ou seja, comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa de 200 a 360 dias, multa. Fecho aspas. Senhora Presidente, vê-se que os textos normativos em causa se distribuem por 4 individualizados relatos ou núcleos deônticos, a saber, primeiro, a parte inicial do artigo, autorizando para fins de pesquisa científica e tratamento médico o uso de uma tipologia de células humanas, as células-tronco embrionárias, que são células contidas num agrupamento de outras, encontradiças em cada embrião humano de até 14 dias. Opinião que não é unânime, porque outros cientistas reduzem esse tempo para a fase de blastocito, também outros pronunciam blastócito, ocorrente em torno de 5 dias depois da fecundação de um óvulo feminino por um espermatozoide masculino. Mas embriões a que se chega por efeito de manipulação humana, porquanto produzidos laboratorialmente ou in vitro, e não espontaneamente ou em vida, ambos em latim. Noutro falar, embriões que resultam do processo tecnológico de retirada de óvulos do corpo feminino. Óvulos assim multiplamente produzidos, como sabido, por efeito de injeção de hormônios.
para, já no ambiente extracorpóreo, submetê-los à penetração por espermatozoides masculinos. Mais ainda, pesquisa científica e terapia humana, em paralelo àquelas que se vêm fazendo com células-tronco adultas, na perspectiva da descoberta de mais eficazes meios de cura de graves doenças e traumas do ser humano. Meios que a literatura especializada estuda e comenta por esta forma, aspas, o principal foco atual de interesse da terapia celular é a medicina regenerativa, em que se busca a substituição de células ou tecidos lesados, senescentes ou perdidos para restaurar sua função. Isso explica a atenção que desperta, porque as moléstias que são alvos desses tratamentos constituem causa de morte e de morbidade das sociedades modernas, como as doenças cardíacas, diabetes mellitus, câncer, pneumopatias e doenças genéticas. Esse texto é de Marco Antônio Zago, inserido na coletânea Células-Tronco, a Nova Fronteira da Medicina. Ateneu Editora, página 110, ano de 2006. Número 2. A parte final do mesmo artigo 5º, mais os seus incisos, de 1º a 2º e parágrafo 1º, estabelecendo as seguintes e cumulativas condições para o efetivo desencadear das citadas pesquisas com células-tronco embrionárias. Vamos ver as cumulativas condições. A. O não aproveitamento para fim reprodutivo, por livre decisão do casal, óbvio, de qualquer dos embriões empiricamente viáveis. B. A empírica não viabilidade ou a concreta não viabilidade desse ou daquele embrião enquanto matéria-prima da reprodução humana. Como explica a antropóloga Débora Diniz, professora da Universidade de Brasília e pesquisadora da ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, aspas, o diagnóstico de inviabilidade do embrião constitui procedimento médico seguro e atesta a impossibilidade de o embrião se desenvolver. Mesmo que um embrião inviável venha a ser transferido para um útero, não se desenvolverá em uma futura criança. O único destino possível para eles é o congelamento permanente, o descarte ou a pesquisa científica. E eu cito a obra, em O Supremo Tribunal Federal e as Células-Tronco, é um artigo, Jornal Correio Brasiliense, coluna Opinião, a edição é recente, 29 de fevereiro de 2008. Letra C. Que se trate de embriões congelados há pelo menos 3 anos da data da publicação da lei, ou que, já efetivamente congelados nessa data, venham a completar aquele mesmo tempo de 3 anos. Marco temporal, 3 anos. Vamos explicar por quê. Marco temporal em que se dá por finda, é a minha leitura, quer a disposição do casal para o aproveitamento reprodutivo do material biológico até então mantido in vitro, quer a obrigação do respectivo armazenamento pelas clínicas de fertilização artificial, quer, enfim, a certeza da íntegra permanência das qualidades biológico-reprodutivas dos embriões em estado de congelamento. Letra D. O consentimento do casal doador para que o material genético dele advindo seja deslocado da sua originária destinação procriadora para as investigações de natureza científica e finalidade terapêutico humana. Número 3. Outra condição. O obrigatório encaminhamento de todos os projetos do gênero para exame de mérito por parte dos competentes comitês de ética e pesquisa. Medida que se revela como um nítido compromisso da lei com exigências de caráter bioético. Mas encaminhamento a ser feito pelos serviços de saúde e instituições de pesquisas, justamente, com células-tronco embrionárias, o que redunda na formação também obrigatória de um tão específico quanto controlado banco de dados. Banco esse inibidor do aleatório descarte do material biológico não utilizado nem reclamado pelos respectivos doadores. 4ª condição e última, a proibição de toda espécie de comercialização do material coletado,
cujo desrespeito é equiparado ao crime de, aspas, comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano. Artigo 15, caput da Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. Vedação que também ostenta uma clara finalidade ética ou de submissão da própria ciência a imperativos dessa nova ramificação da filosofia, que é a bioética, e dessa mais recente disciplina jurídica em que se constitui o chamado biodireito. Vê no particular o livro Reprodução Assistida, Aspectos do Biodireito e da Bioética, da autoria de Roberto Vida, que é um conhecido desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu cito a editora, o ano é de 2007. Senhora Presidente, daqui se infere, é como penso, cuidar-se de regração legal a salvo da mácula, do assodamento ou dos vícios da esdrúxularia e da arbitrariedade em matéria tão religiosa, filosófica e eticamente sensível como a da biotecnologia na área da medicina e da genética humana. Ao inverso, penso tratar-se de um conjunto normativo que parte do pressuposto da intrínseca dignidade de toda forma de vida humana, ou que tenha potencialidade para tanto, ainda que assumida ou configurada do lado de fora do corpo feminino, caso do embrião in vitro. Noutro dizer, o que se tem no artigo 5º da Lei de Biossegurança é todo um bem concatenado bloco normativo que, debaixo de explícitas, cumulativas e razoáveis condições de incidência, favorece a propulsão de linhas de pesquisa científica das supostas propriedades terapêuticas de células extraídas dessa heterodoxa realidade que é o embrião humano in vitro. Lê-se em Luiz Roberto Barroso que, aspas, a fertilidade in vitro é um método de reprodução assistida, destinado a superar a infertilidade conjugal. A fecundação é feita em laboratório, utilizando-se o sêmen doado e os óvulos obtidos mediante aspiração folicular. A prática médica consolidada é retirar em diversos óvulos para serem fecundados simultaneamente. Implantam-se de 2 a 3 embriões fecundados no útero da mãe e o remanescente é congelado. Essa foi uma nota de rodapé que eu li na página de número 2 do memorial assinado em data recente também, 3 de março de 2008, e que me permiti transcrever. Com mais clareza, talvez. O que temos sob exame, senhores ministros, o que temos sob exame de validade constitucional é todo um necessário, adequado e proporcional conjunto de normas sobre a realização de pesquisas no campo da medicina celular ou regenerativa, em paralelo àquelas que se vêm desenvolvendo com outras fontes de células-tronco humanas, porém adultas, de que servem de amostra as situadas no cordão umbilical, no líquido amniótico, na medula óssea, no sangue da menstruação, em células de gordura e até mesmo na pele ou epiderme. Por sinal, a mais nova, das descobertas, com potencialidades que se anuncia como próximas daquelas que são inerentes às células-tronco embrionárias. Conforme se vê de ampla matéria que a editora 3 fez publicar na revista semanal Isto É, de número 1987, ano 30, em data de 28 de novembro de 2007, páginas 90 a 94. Por conseguinte, linhas de pesquisa que não invalidam outras, porque a essas outras vêm se somar em prol do mesmo objetivo de enfrentamento e cura de patologias e traumatismos que severamente limitam, atormentam, infelicitam, desesperam e não raras vezes degradam a vida de expressivo contingente populacional. Ilustrativamente, atrofias espinhais progressivas, distrofias musculares, a esclerose múltipla e a lateral amiotrófica, as neuropatias e as doenças do neurônio motor, além das precedentemente indicadas. Contingente em torno de 5 milhões, somente para contabilizar os brasileiros que sofrem de algumas doenças, aspas, genéticas graves, segundo dados levantados pela revista Época, edição de 29 de abril de 2007, páginas 13 a 17. E quanto aos portadores de diabetes em nosso país, a projeção do seu número varia de 10 a 15 milhões,
segundo elementos que Luiz Roberto Barroso, página 9 de sua petição em nome da Movita, aponta como oriundos da seguinte fonte, e eu cito a fonte, NARD, doenças genéticas, gênicas, cromossômicas complexas, e indico o número da página. Ainda assim, ponderadamente posto, a meu juízo, é todo esse bloco normativo do artigo 5º da Lei de Biossegurança que se vê taxado de contrariar por modo frontal o magno texto republicano. Entendimento que vai ao ponto de contrabater a própria abertura ou receptividade da lei para a tese de que as células-tronco embrionárias são dotadas de maior versatilidade para, orientadamente, em laboratório, aspas, se converter em qualquer dos 216 tipos de célula do corpo humano. Revista Veja, Editora Abril, edição 2050, no 41, número 9, página 11. De sorte a mais eficazmente recompor a rigidez da função de órgãos e sistemas da pessoa humana. Equivale a dizer: a presente ADIM consubstancia e expressa reação, até mesmo a abertura da Lei de Biossegurança, para a ideia de que células-tronco embrionárias constituem tipologia celular que acena com melhores possibilidades de recuperação da saúde de pessoas físicas ou naturais em situações de anomalias ou graves incômodos genéticos adquiridos ou em consequência de acidentes.